Olá, esse é o Papo de Prateleira. Nós estamos de volta aqui no canal da sua plataforma Agro Revenda para conversar com o França Júnior. O França Júnior é o responsável por tudo dentro da Datagro que não se refere a etanol ao setor sucrocoleiro, ou seja, né, complexo grãos. Vamos conversar hoje sobre soja e milho. França Júnior, a gente já está aí terminando safra, né? Posiciona para o canal Agro Revenda aqui no Papo de Prateleira como é que está essa colheita, a comercialização, o montante que a gente tem no Brasil esse ano. Olá a todos, prazer em estar com vocês, Márcia. É, a gente está realmente no final, a colheita de verão, né, que a gente chama, né, ela de soja e milho está bem no finalzinho aí, mais de uma semana, vai quase que fechar a maior parte dos estados, e também está encerrado o plantio da safra de inverno de milho, né, então o campo, né, o produtor está todo vapor, né, crise tudo, crise viral e tudo, mas ele está trabalhando, né, a gente está com uma safra de soja aí na casa dos 122 milhões de toneladas aproximadamente, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, números que serão ajustados aí no número final. É um número muito próximo do recorde anterior, lá de 2018. Né? Então, é uma safra cheia, né? E teve alguns problemas, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, foram os dois estados que sofreram mais com a falta de chuvas. Mas é uma safra boa, porque perdeu em alguns lugares, mas em outros lugares foi muito bem. Então, no geral, é uma safra bem boa, bem interessante para a soja. E para o milho também. A gente está com milho com 102 milhões de toneladas, também muito próximo do recorde do ano passado, de 2019. E esse número também com perdas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então a mesma estiagem atingiu a soja e o milho verão. É, a safra de inverno de milho está em andamento, portanto essa ela está em aberto, então esse número de 102 do milho é um pouquinho mais subjetivo, mais aberto, né? O de soja já bem mais encaminhado, mas o de milho mais aberto, e a safra de inverno. A safra de inverno, ela está em desenvolvimento, ela vai ser colhida a partir do mês de junho, né? Portanto, tem alguma coisa ainda para fechar. O clima, de forma geral, na safra de inverno de milho vem, eu diria, bem, né? Com exceção do Paraná, do oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, que nós tivemos aí o volume de chuvas é pequeno, foi pequeno no mês de março, relativamente modesto também agora no mês de abril, então tem algumas perdas de potencial nesses estados, né? Metade sul do MS e oeste do Paraná, são regiões importantes, mas nas demais regiões o clima está mais ou menos regular, então está encaminhado uma safra de inverno também boa, né? No caso do milho, é a principal safra, né, Márcia? A safra de verão de milho é uma safra hoje pequena, né? E a chamada safrinha, né, é um apelido carinhoso aí, é a maior safra de milho hoje, né? Estamos falando da safra de verão de 26 milhões de milho e a de inverno de 76 milhões de toneladas. Então, por isso que o milho ainda tem alguma coisa para caminhar, precisa de um pouquinho de chuva agora em abril para fechar e garantir essa safra aí muito próxima do recorde brasileiro. Uma bela safrinha, né? Falando do complexo soja e também um pouco do milho, né? O que representa esse montante no abastecimento interno e também para garantir o Brasil como esse forte player que ele é do complexo soja? Nós estamos assim, ó, Márcia, com a cadeia do agronegócio funcionando de forma, eu diria, e bem razoável, bem regular, assim. Nós estamos com um forte fluxo de exportação de soja, né? Devemos
provavelmente superar o volume de exportação de soja do ano passado. Nós estamos usando um número aqui em torno de 76 milhões de toneladas, 75, 76 milhões de toneladas, que seria um pouco acima do ano passado. O ano passado fechou em 74, então está caminhando bem. Em março, nós tivemos um recorde de exportação, já com a crise começando, né? A gente exportou um recorde da soja, e agora em abril deve ser muito próximo desse volume, 10, 11 milhões de toneladas de exportação. Portanto, os portos estão caminhando de maneira bem tranquila, bem razoável, assim, com alguns probleminhas isolados, mas estão caminhando. E a agroindústria também está funcionando. A industrialização de soja, as agroindústrias de alimentos, né, também estão funcionando de forma regular, a indústria de carnes está funcionando regular, o transporte teve um problema no início, com os caminhoneiros, já que eles estavam com dificuldades, porque alguns prefeitos pelo Brasil afora fecharam tudo, fecharam açougue, padaria, restaurante, então o cara estava transportando e não tinha onde almoçar, onde comprar uma peça de caminhão, estragou, então as primeiras 2, 3 semanas foram mais complicadas. Depois deu uma certa melhorada, então a gente percebe agora os problemas diminuindo um pouco. Então o transporte está acontecendo até as indústrias e também está acontecendo das indústrias até o consumo, né? até o varejo, que a gente poderia chamar, os supermercados, etc. A gente não tem, nesse momento, nenhum problema de abastecimento, né, na área de alimentos. E é só por isso que a gente está conseguindo manter essa tal da quarentena aí, né? Se não tivesse abastecimento, a situação seria bem diferente, né, Márcia? Quanto representa essa produção de grãos do Brasil na nossa economia? O que representa numa retomada da nossa economia, né, no pós dessa pandemia? Por que a gente tem que torcer pelo complexo soja e grãos? Números mais ou menos redondos, assim, tá? Para ter uma ideia. Normalmente, o agronegócio, pegando o agronegócio como um todo, não só a produção, né? A produção, a industrialização, os insumos, né? O agronegócio ele não é só a soja e o milho, né? O que vem antes, né? Os insumos para gerar os produtos e depois os subprodutos que a gente tem, né? Tudo na nossa casa tem a ver com agronegócio, né? Da roupa que a gente usa, da cervejinha que a gente bebe, do vinho que a gente bebe, tudo é agro, né? Então, pegando a cadeia como um todo, ela representa normalmente algo próximo de 30% do PIB brasileiro, tá? Aí varia, dependendo do ano, 25, 27, 28, até 30%. 25 a 30% do PIB brasileiro. Ela representa mais do que isso, em torno de uns 35%, mais ou menos, do total dos empregos no país, tá? Então, vamos lá, de 25 a 30 de PIB e de uns 35% mais ou menos dos empregos do país são gerados pelo agronegócio, tá? Neste ano de 2020, com essa paradeira, né, com essa paralisação geral da economia, do setor de serviços, do comércio, né, parte da indústria, nós vamos ter esse número do PIB, essa representatividade do agronegócio saltando. Então, se era 25, 30, vai ser bem mais do que isso, porque é justamente o setor que está ainda sustentando o pouco de economia que a gente tem no país, tá? Então, a torcida, primeiro, ela é óbvia, né, Márcia, no sentido de alimentação, né? Me parece, a gente tem, assim, no agro, para quem acompanha o agro, sabe da sua importância, mas a gente percebe que o agro tem uma imagem no público urbano, de muita gente às vezes fala que o agro desmata, que o agro polui, que o agro escraviza, né? Tem um monte de falácias que são disseminadas
e de maneira absolutamente errada, né? De maneira equivocada, mas isso é meio lugar comum. Me parece, Márcia, que o momento agora é de uma virada de imagem, né? Porque as pessoas estão se dando conta que a vida delas depende absolutamente do agro. E nunca no Brasil se falou tanto em segurança alimentar, né? E algo Verdade. que alguns países que vivem em guerra, como os Estados Unidos, como na Europa, tem isso muito arraigado na sua população. A população sabe da importância de ter alimento, né? Aqui não se deu muita bola para isso, porque sempre teve, nunca teve grandes problemas de carestia de alimentos no país. E essa é a primeira vez que a água começou a bater no pescoço, né? E o agro está mantendo o país ainda de pé, né? Se as pessoas estão em quarentena é porque o agro está funcionando, né? E os mercados estão abastecidos. Eu Com acho que certeza. a torcida, Márcia, não só por motivos óbvios, né? Mas eu acho que agora também como uma questão de imagem, sabe? Da gente pensar agora que o produtor não é o vilão, entendeu? E o agronegócio não é o vilão, nunca foi e nunca será, né? Nós estamos falando, acima de tudo, de segurança alimentar, né? De sobrevivência de um país numa crise como essa que a gente está vivendo agora. Tá certo. Você quer aproveitar o espaço do Papo de Prateleira para mandar mais algum recado, França Júlio? Eu adorei a nossa conversa. Não, a gente tem muita coisa para falar, tem muito assunto, a gente está à disposição aí para outro momento que você precise de outras informações, a gente está à disposição, né? A Datagro é uma empresa de consultoria em agronegócio, de inteligência de mercado, e a gente está promovendo, nessa época de crise, de quarentena, de paradeira aí da economia, nós estamos promovendo regularmente reuniões, palestras online gratuitas, né? Para não só para os nossos clientes, mas para o público em geral. E aí envolvendo a cadeia, tá? Falando sobre o setor sucroalcooleiro, setor de carne, setor de grãos, a parte de financiamento, né, da economia geral. Então, a gente está fazendo isso regularmente, são 2, 3 por semana. Então, se o pessoal estiver interessado e quiser acompanhar mais sobre o agro, é só entrar no nosso site, datagro.com, né, portal.datagro.com, e lá vão estar as programações e tal, para ele poder se informar. Daí faz uma gestãozinha bem rápida e consegue acessar essas salas de conversa, elas são totalmente online e gratuitas também. Então, um recadinho aí que a gente deixa para o pessoal, se quiser aproveitar, né? É um momento bem interessante para se informar, né? E começar a mudar um pouquinho essa visão do agronegócio vilão aí, e nós estamos, na verdade, é, é, uma situação ruim, num momento ruim da humanidade, mas de repente é um momento de mudança de paradigmas aí. França Júlio, obrigada por sua participação. Papo de Prateleira aqui hoje trazendo, né, o cérebro do agronegócio da Datagro, um pouquinho de informações para a gente e muito interessante essa série aí de conferências que vocês estão fazendo online. Tenho certeza que o seguidor, o internauta que acompanha o canal Agro Revenda, vai lá assistir. Um abraço para você, viu? Um abraço a todos, até mais. Até.